Obrigado. Louvado seja Deus. Meus queridos, hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens e durante todo esse mês nós estaremos meditando no livro do profeta Jonas. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, obviamente, no capítulo de número 1. Nós vamos dar início a esta série, e o título dessa série é Jonas e o Deus que age apesar de nós. O título dessa série, que hoje nós vamos começar ela, e eu gostaria de ler com você, esta noite, o verso 1, 2 e 3 do capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, peço que você acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aí, a leitura do nosso texto. Convido você a mais uma vez fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pedir a Ele que venha derramar da sua presença, da sua palavra sobre os nossos corações. Amém? Peço que você ore por mim também, para que o Senhor me use como um instrumento nas mãos dEle, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Ó Pai, ela foi lida nesse momento, Deus, ó Pai, em que será exposta, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações. Que a palavra do Senhor, ó Pai, ela venha de encontro às nossas vidas, ache morada em nós e nos transforme para a glória do Senhor. Ó Pai, que ela não permaneça na nossa mente, nos nossos corações, tão somente, Deus, mas mude, Deus, a nossa forma de agir, de viver, de fazer, em nome de Jesus. Que nós não venhamos simplesmente, Deus, ó Pai, encher as nossas mentes com a palavra do Senhor, mas que venhamos ser, Deus, ó Pai, por ela renovados. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós então estamos dando início a essa série. E como título para a nossa primeira mensagem, eu gostaria de chamar essa primeira mensagem de O Passado Te Condena. E a gente vai entender um pouquinho sobre o porquê desse título, dentro desta passagem, dentro desses pequenos 3 versos que nós lemos agora, que introduzem esse livro tão fascinante para nós. Então eu gostaria de meditar com você sobre isso. Eu gostaria de iniciar perguntando o que você pensaria ou como você agiria. Por exemplo, se descobrissem hoje segredos do seu passado, como você agiria diante disso? Será que esses segredos eles iriam comprometer a visão, por exemplo, que as pessoas que estão próximas a você têm sobre você hoje? Será que se alguém descobrisse um segredo seu, hoje, agora, do nada, seu segredo fosse mostrado aqui, agora, e você, ficando sabendo, as pessoas que estão aqui, ficando sabendo desse seu segredo, será que isso comprometeria a visão que talvez os seus filhos têm sobre você? A visão que talvez o seu marido, sua esposa, seus amigos, eles têm sobre você? Será que há algo no nosso passado? Eu não quero que você me responda nada, viu, irmão? Isso aqui não é um ambiente de confissão agora. E eu nem vou mostrar aqui nada do passado de ninguém.
Não se preocupe com isso. Mas eu gostaria que a gente refletisse sobre isso agora. Será que há algo no nosso passado que, se descobrissem hoje, estaríamos comprometidos? Sabe, será que... Já viu quando você chama a atenção do seu filho para ele estudar mais? Você fala, menino, você precisa estudar. Aí esse menino pergunta para você, mas mamãe, papai, você era bom aluno no seu tempo de escola? Aí você fala assim, se eu responder, eu perco toda a moral com esse menino agora. Então, gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso. E é interessante que existe um filme, é um filme nacional, o título até um pouco parecido com o título da nossa mensagem, que conta a história de um casal, e esse casal se casa de forma repentina, se conhecem, sei lá, uma semana, um mês, não me lembro muito bem. Eles se conhecem, se casam e vão passar a lua de mel num cruzeiro rumo à Itália. E lá nesse cruzeiro, enquanto eles estão viajando, saem do Brasil, vão para a Itália, eles se deparam ali com outro casal, cujo homem era uma ex-paixão da mulher e a mulher uma ex-paixão do homem. E para ajudar ainda, tinha um amigo de infância do personagem principal. Sabe aquele amigo de infância que de vez em quando solta umas histórias constrangedoras? Esse era o amigo de infância que estava na viagem junto com esse casal. Então, ali naquela viagem, eles passam a descobrir coisas do passado um do outro. Então, eles percebem que, na verdade, eles deveriam ter se conhecido melhor. Enfim, o filme continua e vários desastres acontecem. É uma comédia boa, talvez uma das poucas comédias que nós temos aí boas. E ele conta um pouco disso. Mas entenda que quando eu falo sobre esse passado que nos compromete, eu não estou só dizendo sobre coisas negativas. Não é só isso. Talvez um erro seu, ou talvez como você era quando criança, o quão bagunceiro você era, ou o quão mau aluno você era. Eu não estou falando só disso. Mas talvez são coisas positivas do nosso passado que talvez nos comprometam hoje. Por exemplo, talvez você orava mais, talvez você lia mais a Bíblia, talvez você tinha mais disposição para pregar o Evangelho e hoje não tanto. Então, todas essas coisas vindo à tona comprometem um pouco, talvez, a visão que as pessoas têm de você hoje. Talvez possam comprometer. E o livro, a história, e principalmente esses 3 primeiros versos que nós acabamos de ler, nos traz um pouco sobre esta ideia. E eu gostaria que você entendesse um pouquinho o motivo de tudo isso. Mas antes, eu gostaria de responder aqui algumas perguntas do qual é a importância desse livro para nós hoje. Pode ser que essa seja a sua pergunta aqui. Pastor, por que esse livro? E eu gostaria de dar pelo menos 2 motivos pelo qual o livro de Jonas, ele é muito importante para os nossos dias. É um livro que precisa ser lido constantemente por nós hoje. Eu gostaria de apresentar 2 motivos. E o primeiro deles, eu gostaria de refrescar um pouquinho ou trazer aqui algumas coisas à sua memória, e não é nada constrangedor, eu prometo. Se você foi criado na igreja, se você cresceu dentro da igreja, se você veio de uma família cristã, nasceu num lar cristão, é bem provável que não só uma, não 2, nem 3, e talvez nem 10 vezes você escutou a história de Jonas. É bem provável. Talvez a história de Jonas seja uma das histórias mais repetidas nas nossas classes de EBD para as crianças. Talvez seja uma das histórias que a gente mais repete. E o motivo é porque esse livro ele é muito fascinante. A história de Jonas é uma história que fascina as nossas crianças. Poxa, um homem que foi engolido por um peixe gigante. Isso deixa as crianças muito fascinadas. Mas, ao mesmo tempo que é um livro que fascina as nossas crianças, é um livro que é muito rejeitado por nós adultos. A gente já não dá tanto crédito para o livro de Jonas como as nossas crianças dão. Pelo mesmo motivo, que para nós, e a gente já liga aquela tal da suspensão da descrença, a gente, poxa, mas um peixe, será que esse livro não é uma parábola? Será que esse livro não é uma lenda? Será que esse livro, sei lá, traz um sentido figurado? A gente começa a questionar várias coisas sobre o livro de Jonas, e para nós, adultos, a gente já pisa no freio, e a gente já não se interessa tanto mais pelo livro de Jonas, como as nossas crianças se interessam.
E o caso é o danado do peixe grande, que Jonas foi engolido, então, por ele. Mas, querido, se você aceita, pensa comigo, forma lógica aqui, se você aceita a existência de Deus e Cristo Jesus, que morreu e após 3 dias ressuscitou, que para mim, em termos práticos, é um milagre muito maior do que ser engolido por um peixe e sair vivo depois disso. Se você crê nesse Deus, se você crê nesse Cristo que morreu e ressuscitou, se você crê, se você compreende tudo isso, é muito fácil, é simples para nós entendermos a literalidade do livro de Jonas. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que faz grandes coisas. Então, se esse Deus quiser fazer um lambari engolir um homem, esse Deus pode fazer um lambari engolir um homem. Eu gostaria que você entendesse dessa forma. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. De um Deus que criou todas as coisas com uma palavra: haja. E as coisas se formaram. É sobre esse Deus. É esse Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que se revela nas Escrituras. Então, se nós cremos nisso, entender que Jonas foi engolido por um peixe, é isso aqui perto desse Deus. E outra coisa, fixar os nossos olhos e deter os nossos olhos no grande peixe, preste atenção nisso. Você olhar para o livro de Jonas e achar que Jonas é sobre um grande peixe, é você ignorar todos os temas maravilhosos que estão dentro desse livro. É você ignorar toda a mensagem maravilhosa que está dentro desse livro, se você simplesmente fixar os seus olhos no peixe. Sabe por quê? Diante desses 4 capítulos maravilhosos que nós temos dentro do livro de Jonas, o peixe é citado em 3 versos. Ele não é o foco do livro. O peixe não é o foco desse livro. O peixe não é o assunto do livro de Jonas. Jonas ser engolido não é o tema principal desse livro. O livro nos fala sobre o amor de Deus pelas pessoas e sociedades que não pertencem à comunidade de crentes. O livro nos fala sobre isso. Esse livro ele nos fala como esse Deus, ele se opõe ao nacionalismo tóxico que estava dentro do coração de Jonas. Esse texto, esse livro, ele nos mostra, ele trata de um tema missiológico, que nos mostra como é estar na missão desse Deus. Esse livro, ele nos mostra como é estar na missão de Deus, até mesmo confrontando a idolatria do nosso coração, até mesmo confrontando essa idolatria inevitável do nosso coração. Esse texto, Jonas, o livro de Jonas, ele não é sobre o grande peixe. O livro de Jonas é sobre o grande Deus. É sobre isso que o livro trata. É sobre esse Deus. Em cada linha, em cada página, em cada versículo, é Deus. Deus é o protagonista da história, não é Jonas. Não é Jonas. Deus é o protagonista dessa narrativa. E quando a gente observa, a gente percebe esse Deus agindo, interagindo, sendo paciente, perguntando, respondendo em cada versículo da história e da trajetória de Jonas. Esse é o primeiro motivo. Não se trata de Jonas, não se trata do peixe, se trata de Deus. Deus é o protagonista da história de Jonas. E o segundo motivo, que é devido a um outro problema de compreensão quanto à Bíblia. Nós, às vezes, temos um pequeno problema de compreensão com respeito às Escrituras. E principalmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento. A gente, às vezes, se esquece de que toda a palavra de Deus, Jonas, ele não é uma história, um livro isolado. Entenda isso, querido. A história de Jonas, ela não é uma história isolada, perdida dentro das Escrituras. Na verdade, nada nas Escrituras é algo isolado e perdido. Tudo tem um propósito, tudo impulsiona a narrativa bíblica adiante, para aquele que, anos depois, milênios depois, muito tempo depois, séculos depois, ele iria dizer, num dos evangelhos, em Mateus capítulo 12, 41, eis aquele que é maior do que Jonas.
Eis aquele que é maior do que Jonas. Tudo impulsiona para Jesus Cristo. Toda a narrativa bíblica, ela está apontando, ela está empurrando a história para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Esse é o segundo motivo, porque o livro de Jonas ele é tão importante para todos nós. E eu gostaria de trazer mais algumas características desse livro antes da gente entrar aqui na exposição desses 3 versos. Jonas ele está inserido dentro da categoria dos livros proféticos. Você já estudou isso também, você sabe sobre isso. Jonas ele está dentro dos profetas. Ele é considerado um dos profetas menores. Não porque ele é um profeta menos importante, não, mas é porque o livro é pequeno mesmo. Por isso, Jonas ele é considerado um profeta menor. Mas é interessante que, quando a gente olha para Jonas, o livro de Jonas ele tem uma característica muito diferente das dos outros profetas. Na verdade, só há uma coisa similar dentro do livro de Jonas, que é parecido com um dos outros profetas. Isso está no verso 1, que diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. E pronto. Essa é a característica que vai colocar Jonas parecido com os outros profetas. Porque todo o livro ele tem uma característica diferente. Ele se trata de uma narrativa, de uma história sendo narrada. É quase que como uma autobiografia escrita por Jonas, na terceira pessoa. Ele ali se referindo a ele, na terceira pessoa, uma narrativa de toda essa sua trajetória tentando fugir de Deus. É interessante essa característica de Jonas. Então, talvez seria importante a gente olhar para ele, sim, como um livro profético, porque Jonas é um profeta, mas também uma narrativa, um livro histórico, que conta a história desse profeta. Uma história que provavelmente aconteceu ali perto do ano 800 antes de Cristo. Jonas ele foi contemporâneo, só para você ter mais ou menos ideia, do profeta Oséias e do profeta Amós, para a gente entender mais ou menos onde se encaixa dentro da história. Então essa é uma característica que eu queria trazer para vocês. Então vamos voltar mais uma vez os nossos olhos para o texto. Veja o verso de número 1. Diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. No verso de número 1 a gente pode colocar aqui uma primeira pergunta: quem é Jonas? Quem é esse homem? E respondendo a esta pergunta, a gente inicia a exposição desse livro, e respondendo a essa pergunta, a gente passa a entender um pouco o título dessa primeira mensagem de hoje. Então, usando aqui um trocadilho bem pertinente para esse livro, eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais fundo com você dentro desse livro, para a gente entender um pouco mais. Então, o livro, ele não nos fala muito bem quem é Jonas. O livro, ele não nos mostra, ele só nos dá uma característica de Jonas, dizendo que esse Jonas, ele tem um pai, e o nome do seu pai é Amitai. Essa é a característica que nos mostra. O Jonas de nossa história, ele é filho de Amitai. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 14, verso de número 25. Veja um pouquinho mais sobre esse Jonas. Sim, Jonas já foi citado na Bíblia antes do livro dele. Ele já foi citado lá no livro de 2 Reis. Veja o que é que nos diz. 2 Reis, capítulo 14, verso de número 25, nos diz: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer, ou Gat-Hefer, mais ou menos a pronúncia, como seria esse local. Então, Jonas, ele é filho de Amitai. Amitai, ele pertence à tribo de Zebulon. E o texto ele nos mostra aqui também que esse Jonas, ele nasceu numa cidade chamada Gat-Hefer, o nome da cidade, a cidade natal desse Jonas. E o texto nos mostra também que a cidade de Gat-Hefer, se você olhar no mapa, ela fica no reino do norte, ou seja, na região de Israel, não na região de Judá, que fica no reino do sul. Jonas pertence ao reino do norte. Ele então nasce nessa cidade que fica no reino do norte. Além disso, Jonas é um profeta conhecido em Israel. Ele é conhecido, já foi citado.
Ele já foi citado dentro da história dos reis. E se você for ler, o rei ao qual Jonas profetizava era o rei Jeroboão II. É o rei que é narrado aí no capítulo 14 do livro de 2 Reis. Jonas, filho de Amitai, um profeta bem conhecido do povo de Israel. Então, não é qualquer profeta, não é um homem que simplesmente surgiu aqui na história do nada. Jonas viveu no período de Jeroboão, e ele é um dos profetas mais antigos de Israel. Jeroboão, querido, só para você ter ideia, ele se torna rei pouco depois, ou quase que ao mesmo tempo, ou mais ou menos dentro do período do profeta Eliseu. Então perceba que a gente está falando de um profeta antigo, não é um profeta novo. Não é, por exemplo, um profeta do período do exílio, ou do período pós-exílio. Não, a gente está falando de um profeta pré-exílio. Pré-exílio. Perto ali de Eliseu. Então, Eliseu é um profeta próximo ali de Jonas. Ele é próximo também do profeta Amós, ele é próximo do profeta Oséias, e ele entende-se então que Jonas, a literatura antiga entende que Jonas, então, ele foi ensinado, criado na mesma escola de profetas em que Amós, Oséias e também o profeta Elias foram ali ensinados. Todos esses discípulos do profeta Eliseu. Todos esses. É bem provável que o profeta Jonas, ele estava ali entre aquele grupo de profetas que enquanto Eliseu orava, então o espírito de Eliseu, ele pousa sobre Elias, mas o texto diz que há ali pelo menos vários profetas juntos. É bem provável que Jonas estava ali no meio dessa turma de profetas. Nós estamos falando de um profeta, não um profeta novo dentro de Israel, mas um profeta bem antigo e bem conhecido no meio do povo. Há uma lenda até, isso é uma lenda, não estou falando que isso aqui é verdade, queridos, mas há uma lenda judaica que está em alguns livros poéticos judaicos que entende que esse Jonas aqui, ele é filho daquela viúva de Sarepta. Sabe aquele filho que foi ressuscitado pelo profeta Eliseu? Existe uma lenda judaica que até mesmo acredita que Jonas era esse menino ressuscitado ali naquele dia. Mas é uma lenda, não vamos ter nada disso como verdade. Mas o que nós percebemos é que Jonas viveu entre esse período de grandes profetas, de grandes homens de Deus. É um período também muito bom para o povo de Israel. O povo de Israel vivia um período de privilégios, vivia um período de prosperidade. Aí eles estavam já libertos da Síria. E essa liberdade, ela foi profetizada por Jonas. Jonas profetizou a liberdade de Israel contra a Síria, diz o nosso texto. 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Tudo isso foi dito por intermédio do profeta Jonas, filho de Amitai. Então, o ministério de Jonas não se inicia no livro de Jonas. Jonas já tinha o seu ministério lá em Israel. E esse ministério, ele agia perfeitamente. Aliás, era para o seu próprio povo. Era em benefício do seu povo. Jonas estava totalmente disposto a pregar contra os sírios, a pregar contra os inimigos do seu povo. Jonas profetizou a prosperidade do reino do norte. Jonas profetizou a prosperidade no reinado de Jeroboão, que foi um péssimo rei. Jeroboão II não foi um bom rei. Naquele tempo, os ricos, eles ficaram muito ricos, à custa do empobrecimento da maioria da população israelita. Paradoxalmente, esse foi um tempo também de grande expansão militar. Acontecia uma grande expansão, isso está lá em 2 Reis, capítulo 14, verso de número 28. É bem provável que Jonas, nesse período, ele se tornou um profeta conhecido, mas também um profeta ideologizado no meio do povo. Ele tinha consciência de que nos seus dias, a grande ameaça para Israel era a ameaça da Síria.
cuja capital era Nínive, conforme está em 2 Reis, capítulo 15, verso 19. Esse é o pano de fundo da história de Jonas, queridos. Esse é o Jonas da nossa história. Um profeta conhecido. Um profeta criado numa grande escola de profetas. Que viu e viveu num período de grandes profetas. Um profeta que já havia profetizado em favor da sua nação, pela liberdade, pela prosperidade, pelo enriquecimento da sua nação. Esse é Jonas. É o Jonas da nossa história. Mas o texto ele continua dizendo, verso 2 e verso 3. Dispõe-te então, Jonas, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a esse profeta foi dada uma missão, uma segunda missão. E agora gera um conflito na cabeça desse profeta. Queridos, entendam uma coisa. E talvez você vai ficar bem aborrecido com Jonas durante as exposições aqui. Mas eu queria que a gente entendesse algo bem simples. Jonas é um homem temente a Deus. Ele é um homem temente a Deus. Se você for ver isso, nós vamos ver isso nos sermões a seguir, a gente vai ver que ele se arrepende, a gente vai ver que ele reconhece os seus pecados. Porém, Jonas nutria no seu coração um ódio mortal pelos seus inimigos. E esse ódio entrava em conflito com Jonas em todo o tempo. Jonas sabia o quanto seu povo havia sofrido por causa dos inimigos. E agora ele é o primeiro profeta, entenda isso. Jonas é o primeiro profeta a ser chamado para pregar para uma nação que não é Israel. Ele é o primeiro profeta. É o primeiro deles. Então todo esse ódio que ele nutria dentro do seu coração gerava nele um grande conflito. Mas como assim? Como eu vou ter que sair daqui e pregar para esses que são a grande ameaça do meu povo? Isso estava em conflito, a passo que Jonas não consegue mais compreender quem é o seu Deus. Quem é aquele Deus que está ordenando tantas coisas para ele. Perceba que o problema de Jonas, querido, não é um problema sociológico. Não é que um preconceito com o povo de Nínive, não. O problema de Jonas é um problema teológico. Ele não sabe mais quem é o Deus dele. Ele não sabe mais quem é aquele que está ordenando, tanto é que ele foge da presença do seu Deus. Ele foge da presença do Senhor. A tentativa dele é essa. O problema de Jonas, então, não é simplesmente social, mas é um problema de entender quem é o Deus de Jonas. Quem é o seu Deus? Quem é esse Deus que está ordenando para mim, para que eu faça todas essas coisas? Quem é Ele? Como Deus pode ser misericordioso e perdoar pessoas que praticaram tamanha violência e mal? Talvez eram as perguntas de Jonas. Como Deus pode ser essas duas coisas? Como Ele pode ser misericordioso e como Ele pode ser justo ao mesmo tempo? Os caras, tá rápido, hein? Deus abençoe. Vou até aproveitar aqui. Hoje está calor. Como esse Deus pode ser essas duas coisas? Como Ele pode ser misericordioso, como Ele pode ser justo, e tudo isso ao mesmo tempo, é o conflito na mente de Jonas. Perceba isso. Nunca antes na história de Israel, um profeta precisou sair de Israel e ir a uma nação inimiga. Nunca antes, muito pelo contrário. Na verdade, eles profetizavam contra as nações inimigas, contra os reis inimigos. Agora Jonas vai lá e prega para aquela cidade. Quero que você prega lá. Quero que você fale. Vá lá no meio deles lá e fala. Isso é o que nós percebemos. É o conflito na mente de Jonas. Desse profeta conhecido, antigo, mas que foi chamado com essa missão. Porém, o texto nos mostra que ele abandona essa missão.
Perceba, queridos, que Jonas quer um Deus de acordo com a sua própria preferência. Ele quer um Deus que simplesmente destrói os maus, como, por exemplo, os ninivitas, mas um Deus que abençoa os bons, como, por exemplo, Jonas e os israelitas. Esse é o Deus que Jonas quer. Na verdade, talvez esse foi o Deus que Jonas talvez cresceu ouvindo sobre ele. Tanto é que nós percebemos que a mente dos judeus no período de Cristo era a mesma. Jesus, quando é que o Senhor vai começar a quebrar tudo agora, hein? A gente vai expulsar os romanos. Quando é que a gente vai começar? Era a ideia dos discípulos de Jesus. Essa era a ideia de Jonas. Um Deus que destrói o que é mal e abençoa aquilo que é bom, a sua nação, os seus compatriotas. Então ele abandona a missão. Esse é o enigma na cabeça desse homem. Essa é a confusão que está presente no coração de Jonas. Mas, porém, eu gostaria de encerrar, queridos, entendendo um pouco sobre esse passado de Jonas e que agora compromete a trajetória desse profeta. A gente usa essa expressão quando algo que nós fizemos no passado aflora, vem à tona e nos compromete hoje. E isso acontece em Jonas de 4 maneiras, 4 formas. A primeira delas é a sua fidelidade e a sua prontidão para cumprir a primeira missão. Jonas estava pronto. Ele se levantou, profetizou contra a Síria, profetizou a prosperidade do seu povo. Jonas, ele inicia o seu trabalho fazendo tudo isso. Ele se levantou prontamente. Porém, agora chamado para exercer o seu papel numa outra região, ele se prontifica, mas para fugir de Deus. A segunda questão do passado desse homem que o compromete é a responsabilidade dele ser um profeta. Ele tinha essa responsabilidade. Quando Deus chama um profeta, ele entregava a ele uma responsabilidade inigualável, intransferível. Essa responsabilidade era daquele profeta. Amós, o profeta Amós, ele diz algo interessante, que a gente entende um pouco melhor esse sentimento de um profeta ao receber uma missão. Amós capítulo 3, versos 7 e 8, Amós diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, para Amós é inconcebível Deus falar com o profeta e esse profeta não profetizar. É intransferível, é inigualável, é uma grande responsabilidade. Ele precisa exercer, ele precisa pregar, ele precisa anunciar tudo isso, mas Jonas foge, apesar do seu chamado para ser um profeta. Quando Deus entrega uma mensagem, essa mensagem tem que ser anunciada, independentemente do sabor dessa mensagem. Mesmo se ela é doce ou salgada, ou se ela é amarga, independente do sabor, a mensagem, ela traz um sentimento de responsabilidade e é intransferível. Um profeta não podia falar, Jonas não podia virar para Oséias, falar assim: Oséias, vai lá no meu lugar lá, porque Nínive eu não vou não. Nínive, estou fora, não vou lá. Não, Jonas, eu quero que você vá. O profeta Amós diz: isso é intransferível, é inigualável. Precisa se assumir essa responsabilidade. Terceira coisa, o treinamento e a instrução que ele recebeu. Ele é um profeta chamado por Deus, capacitado da melhor forma possível, contemporâneo de grandes profetas, de Oséias, de Amós, de Elias. Estudou numa grande escola. Cumpriu a sua primeira missão e agora foge. Ele não quer ver a ação de Deus na vida dos ninivitas. Isso de forma nenhuma. Então o passado de Jonas, ele compromete Jonas. O passado de Jonas, ele condena Jonas.
Jonas foi um grande profeta. Jonas tem uma grande responsabilidade. Jonas teve uma grande instrução. E agora nós percebemos que ele joga tudo isso para o alto e resolve fugir de Deus. E a pergunta que eu gostaria de encerrar, queridos, é: o que tudo isso tem a ver comigo e com você hoje? O que esse texto, o que essa história tem a ver com a gente? Será que há alguma semelhança de Jonas e a gente? Será que nós temos algo no nosso passado que aponta o dedo constantemente para nós hoje? Gostaria de encerrar com algumas reflexões para nós essa noite. A primeira delas, querida, é que pode ser que você, à semelhança do profeta, você não quer partilhar a graça que você abundantemente tem recebido de Deus. Você não quer fazer isso. Talvez você simplesmente não quer, ou talvez você, como Jonas era, seletivo para distribuir essa graça. Jonas era seletivo. Com seu povo tudo bem, com outros não. Talvez há algo assim, nós recebemos tanto de Deus, queridos. Mas talvez nós não temos a prontidão de Jonas. Do Jonas anterior. Nós somos seletivos na distribuição disso tudo. Ou talvez simplesmente nós não queremos fazer nada disso. Pode ser que você, querido, à semelhança do profeta, já foi alguém mais empenhado com as coisas de Deus. Talvez você já foi mais empenhado com as coisas da igreja. Pode ser que você já foi alguém mais disposto, alguém mais animado. Talvez você já foi. E agora, a semelhança do profeta, nada de disposição. Não quero. Nada de animação. O texto hoje, ele nos confronta a isso. Eu gostaria que você entendesse uma coisa, queridos. A semelhança do que acontece com esse homem, a semelhança do que acontece com esse profeta. Não espere a vontade do seu coração aparecer, para que você tome agora uma nova atitude diante de Deus. Não espere isso. Se o povo de Nínive fosse esperar o coração de Jonas, um dia ele acordar, assim, que dia maravilhoso, vou a Nínive pregar. Isso nunca iria acontecer. Jonas foi em obediência. Talvez na força do ódio, mas ele foi. Não querendo. E ele prega talvez o menor sermão da história. E talvez da forma mais ríspida possível. Mas ele foi. Às vezes nós queremos esperar a vontade aparecer nos nossos corações. Às vezes nós queremos esperar esse desejo aparecer nos nossos corações. Talvez um desejo de orar, talvez um desejo de estar presente na igreja, talvez um desejo de pregar o evangelho. Mas entenda, queridos, que pregar o evangelho, orar, estar presente na igreja, nada disso na Bíblia foi colocado como assim: caso você queira e tenha a vontade, pregue o evangelho a toda criatura. Caso você queira, ore. Ou caso você queira, frequente a igreja. Não, tudo isso foi colocado como ordem para nós. Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não seja. Orai sem cessar. Não deixe de ter comunhão, de estar presente, como é costume de alguns. Tudo isso é ordem. Nós não podemos ficar esperando vontade no nosso coração. As coisas de Deus a gente faz, sim. Temos a nossa emoção, temos a vontade que aflorece em nossos corações. Mas o primeiro passo é em obediência a esse Deus. Obedecendo à vontade dEle, obedecendo o querer dEle, obedecendo a palavra dEle. Esperar a vontade aparecer é esperar algo que talvez possa ser que nunca, e Paulo vai dizer isso, que no nosso coração, no meu coração, no seu coração, ele não cogita, ele não se inclina voluntariamente para as coisas de Deus.
Está lá em Romanos, capítulo de número 3. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que esse Deus que chamou Jonas é o Deus que nos chama. O Deus que nos chama hoje. Não espere ter vontade. Faça por amor a Deus. Faça por obediência ao Senhor. E fazendo isso, esse Deus, Ele vai transformando os nossos corações. Ele vai transformando a nossa mente. Ele vai transformando as nossas vontades. E daqui a pouco está tudo junto. Está um coração desejoso, mas que ao mesmo tempo faz isso de forma obediente a Deus. Está todas as coisas caminhando junto. E isso é maravilhoso. Pode ser que a semelhança do profeta, queridos, quando a nossa visão sobre Deus, ela é ideologizada, como a visão de Deus do profeta era. Pode ser que a sua visão de Deus seja essa também hoje. Talvez assim como profeta, você quer ver um Deus de acordo com a sua própria preferência. E queridos, nesses últimos anos que nós passamos, como Deus foi ideologizado. Isso é triste. É triste. As pessoas usando Deus para responder ou para usar como apoio para suas vontades, para suas ideias. Entenda que o cristianismo, ele não é uma ideologia, queridos. O cristianismo, ele é uma verdade. E essa verdade, ela liberta. Ao contrário de ideologias que elas cerceiam, elas cercam, elas fecham, elas levantam inimigos. Era a visão de Jonas. Eu não vou falar para esse povo. Não vou falar para esse povo. O cristianismo, ele não é uma ideologia, o cristianismo, ele é uma verdade. E infelizmente, muitos de nós ideologizamos Deus, o cristianismo, a palavra, para atender os nossos ideais. Sejam eles quais são. Infelizmente. E por fim, pode ser que você esteja sendo condenado pelo seu passado também, queridos. Mas talvez de uma forma diferente. Talvez diante dos seus pecados. Talvez diante das suas falhas. Talvez você não se vê digno de um relacionamento com Deus. E de fato nós não somos dignos. Mas talvez o seu pecado, ele tenha deixado você cego para com Deus, para com a vontade de Deus, para ter um relacionamento com esse Deus. Talvez a sua vida, ela está aí carregada de mágoas, dores, de atos horríveis, que talvez foram cometidos por você. E isso tem impedido você de se relacionar com esse Deus de uma forma mais plena, mais linda, mais bela. Agora, não a semelhança do profeta, mas a semelhança da cidade de Nínive. Que o próprio texto diz que faziam coisas terríveis. Tinham práticas terríveis. Mas houve salvação para aquela cidade. Naquela cidade tinha povo de Deus. Naquela cidade tinha gente escolhida pelo Senhor. Naquela cidade tinha uma nação que Deus queria levantar. Nínive, queridos, foi o início da conversão dos gentios na história das Escrituras. Os primeiros gentios a se converterem foram o povo de Nínive. Ali se inicia. Deus havia escolhido aquele povo. E sabe o que há de mais incomum nesses 4 pontos aqui que eu disse? Todos eles nos impedem de viver um relacionamento com Deus sadio e verdadeiro. Todos eles. Distorcem a nossa visão de Deus. E é interessante que tudo isso, e eu gostaria de encerrar dessa forma, tudo isso me lembra um outro episódio, uma outra história, que acontece anos e anos depois. Em que Jesus, ele se encontra com um jovem. E esse jovem é Natanael. E o texto vai dizer que, lá em João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 47 até o verso 51. O texto ele vai dizer que Jesus viu Natanael aproximar-se e disse,
a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O texto diz que Jesus conhecia quem era aquele jovem. Jesus conhecia quem era Natanael. Jesus conhecia a história de Natanael. Jesus conhecia os dilemas de Natanael. Jesus conhecia o que passava na cabeça de Natanael quando ele estava debaixo daquela figueira. Mas entenda que tudo isso, para Jesus, não importa. Jesus não toca nesse assunto. Ele até mesmo diz: Natanael, você crê simplesmente porque eu disse que eu te conheço. Eu chamo você, Natanael, para me seguir. E você vai ver grandes coisas. Você vai ver uma nova história. Você vai ver uma nova história sendo escrita, Natanael. Você vai ver outras grandes coisas sendo feitas, Natanael. Não importa aquilo que você pensava. Não importa os seus dilemas. Não importa quem você era. O que importa agora é a história que eu estou escrevendo na sua vida agora, Natanael. Então me siga. Então venha até mim, Natanael. O que esse texto nos mostra, queridos, é que por muitas vezes sim, o nosso passado, ele pode trazer grandes pesos sobre nossas vidas. Mas esse texto nos mostra que em Cristo há uma nova história para ser escrita. Que em Cristo há algo novo para ser feito. Que em Cristo o nosso passado já é velho, já não importa. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aquele que toma a mão no arado, não olha para trás. Perceba que na palavra de Deus, nas palavras de Jesus Cristo, o passado, ele não é mais mencionado. Por isso Jesus diz: vá e não peques mais. Prossiga, caminhe, avance, tenha um alvo, e esse alvo é Cristo. É o que esse texto nos mostra. O passado, ele pode trazer grandes frustrações, grandes dilemas para a sua vida. Mas em Cristo há algo novo. Em Jesus há algo novo. E que nós possamos viver esse algo novo, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos estar orando. Já convido também o nosso coral a se posicionar.